A natureza do equilíbrio químico. Equilíbrio é uma condição estática na qual não ocorrem variações das propriedades macroscópicas de um sistema com o tempo. No exemplo, aqui nós temos um equilíbrio das fases líquido e vapor. Então, o potencial químico da substância I na fase vapor, como função de temperatura e pressão, é igual ao potencial químico desta mesma substância na sua fase líquida, como função da mesma temperatura e pressão. A igualdade de potencial químico no equilíbrio de fases, ela é feita para cada componente, para cada substância. Um exemplo típico que se utiliza equilíbrios de fase líquido e vapor é na coluna de destilação. Isto é feito tanto nos equipamentos, condensador e refervedor. Um sistema binário em equilíbrio líquido e vapor, ele possui a equação geral para o cálculo dos graus de liberdade, denominado F. Então, F é igual a 2 menos π, onde π é o número de fases, mais N, que é o número de componentes. Neste caso, nós temos duas fases, então π é igual a 2, e o número de componentes, como é um sistema binário, também é igual a 2, tornando-se o número de graus de liberdade F igual a 2. Como ele é positivo, significa que o número de variáveis é maior que o número de equações independentes. Problemas típicos de equilíbrio líquido-vapor. Especificada temperatura e fração molar de um dos componentes. Lembrando que se conhece a fração molar líquida X de um dos componentes, a outra é determinada pela equação adicional x1 mais x2 igual a 1. Pode-se calcular, então, a pressão e a fração molar na fase vapor dos componentes 1 e 2. Outro método pode ser especificada a pressão e a fração molar na fase líquida. Calcula-se, então, a temperatura e a fração molar na fase vapor. Pode ser especificada também a temperatura e a fração molar na fase vapor de um dos componentes. Lembrando que também nós temos, pela conservação de massa, que y1 mais y2 é igual a 1, assim como x1 mais x2 é igual a 1. E, por último, nós temos especificada, por exemplo, a pressão e a fração molar na fase vapor de um dos componentes e pode calcular a temperatura e as suas respectivas frações na fase líquida. Equilíbrio líquido-vapor. Comportamento qualitativo. Então, nós sabemos que o potencial químico na fase vapor, como função de temperatura e pressão, é igual ao potencial químico na fase líquida, como função de temperatura e pressão. Assim como a variação do potencial químico na fase vapor é igual à variação do potencial químico na fase líquida. Por definição, variação de potencial químico de uma substância I é igual a RT ln da fugacidade da substância I na mistura. Chapéu significa na mistura. Além disso, da condição de equilíbrio da igualdade de potencial químico, nós temos também a igualdade de fugacidade. Então, nós dizemos que a fugacidade da substância I na fase vapor, como função de temperatura, pressão e fração molar na fase vapor de todos os componentes, vetor Y, é igual à fugacidade da substância I na fase líquida, como função de temperatura, pressão e composição na fase líquida de todos os componentes vetor X. Nós sabemos também, por definição, que a fugacidade do componente I na fase vapor é igual à sua respectiva fração molar vezes o coeficiente de fugacidade da fase vapor na mistura, como função de temperatura, pressão e composição molar na fase vapor vezes a pressão. Da mesma forma,
A fugacidade da substância I na fase líquida é igual à sua respectiva fração molar na fase líquida vezes o coeficiente de fugacidade I na mistura na fase líquida, como função de temperatura, pressão e fração na fase líquida, vezes a pressão. O cálculo desses coeficientes de fugacidade, ele pode ser feito ou por definição, que é o desvio da energia livre de Gibbs entre a condição real e a condição ideal, ou pelas equações de estado, certo? Eles demonstram tanto a fugacidade do componente I na fase vapor como a fugacidade do componente I na fase líquida uma dependência de cálculo de propriedade real, pois ela está demonstrando que o coeficiente de fugacidade ele é função de temperatura, pressão e fração molar de todos os componentes, tanto na fase vapor como na fase líquida. Bom, além disso, nós podemos dizer que o coeficiente de fugacidade na fase líquida ele pode ser igual ao coeficiente de atividade vezes a fugacidade do componente puro. Lembrando que o coeficiente de atividade ele é apenas função de temperatura e composição na fase líquida. Este coeficiente de atividade também foi demonstrado como ele é calculado. Para cada pares de substâncias ou multicomponentes também, nós temos critérios de escolhas de como calcular esses coeficientes de atividade. São pelas propriedades de excesso. Então, nós temos como igualdade de fugacidade ou igualdade de potencial químico, originalmente, que a fração molar do componente I na fase vapor vezes o seu coeficiente de fugacidade na fase vapor, vezes a pressão de operação, então aqui do lado esquerdo nós temos o lado vapor, é igual à fração molar do componente I na fase líquida, vezes o coeficiente de atividade do componente I na fase líquida, como função de temperatura e fração molar, vezes a fugacidade do componente I na fase líquida pura, esse zerinho significa puro, como função de temperatura e pressão. Então, esta equação, ela demonstra tanto a não idealidade na fase vapor, representada pelo coeficiente de fugacidade na fase vapor, onde ele fica cada vez mais distante da idealidade conforme a pressão aumenta, isso já foi verificado com os cálculos de coeficiente de fugacidade, e nós temos também a não idealidade na fase líquida, representada pelo coeficiente de atividade, pois o coeficiente de atividade ele demonstra justamente a interação entre as moléculas. Coeficiente de atividade unitário significa que nós estamos desprezando a interação entre as moléculas. Então, quando nós pegamos esta equação de cima, considerando uma mistura ideal na fase gasosa, significa que nós estamos trabalhando a baixa pressão, ou seja, o coeficiente de fugacidade na fase vapor, ele pode ser considerado unitário, a baixa pressão, e não ideal na fase líquida. Então, nós temos a equação simplificada como YIP, aqui o coeficiente de fugacidade é unitário, igual a XI, coeficiente de atividade, e, além disso, nós estamos dizendo que a fugacidade do componente I puro na fase líquida é igual à sua pressão de saturação. Nós chamamos essa lei de lei de Raoult modificada, ou seja, ela é ideal na fase vapor e não ideal na fase líquida. Lembrando que o cálculo dos coeficientes de atividade ele é feito por modelos de G de excesso, que estão completamente relacionados à natureza das substâncias. Hipótese para
para a lei de Raoult, mistura ideal na fase gasosa e na fase líquida. Então, a diferença entre a lei de Raoult e a lei de Raoult modificada é que na lei de Raoult a fase líquida também é considerada ideal, ou seja, o coeficiente de atividade ele é unitário, não há interação entre as substâncias na fase líquida. Então, a conhecida lei de Raoult da fisicoquímica, ela serve para um caso particular da termodinâmica, ou seja, quando a fase vapor é considerada ideal, a baixas pressões, e quando a fase líquida também é considerada ideal. Lembrando que a pressão de saturação, ela é função de temperatura. A fase líquida, para a lei de Raoult ser utilizada, ela pode ter validade aproximada quando somente as espécies que compõem o sistema são quimicamente similares em tamanho e natureza. Por exemplo, orto, meta, para, xileno, enexano e neptano, etanol, propanol, benzeno e tolueno, e etc. Quando nós temos uma substância pura, a temperatura, por exemplo, que a água entra em ebulição é 100 graus Celsius. E é a mesma temperatura que o vapor da água puro é condensado, certo? Quando nós temos uma mistura, isso não é válido, isso não ocorre. Então, por exemplo, tá? Nós temos aqui um gráfico de equilíbrio líquido-vapor de benzeno e tolueno, tá? E ele foi ilustrado a partir da lei de Raoult, certo? Porque nós temos uma mistura de substâncias de natureza e tamanho semelhante. E pressão de operação baixa, 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, como é que é montado este gráfico, tá? Nós temos os extremos do gráfico de temperatura. Este é o gráfico temperatura, fração. Então, o azul, ele é temperatura e fração molar do benzeno na fase líquida. E o gráfico em vermelho, ele é temperatura e fração molar do tolueno na fase vapor, tá? Para uma dada pressão. Bom, então, a temperatura de ebulição do tolueno é 110 dele puro. E a temperatura de ebulição do benzeno puro é 80 graus Celsius. Então, nós sabemos que o nosso gráfico ele vai ter esses extremos, certo? Bom, então, como nós não temos as mesmas condições de saturação, nós vamos ter o que nós chamamos de ponto de bolha e ponto de orvalho, que no exercício posterior isso vai ficar mais claro, tá? Aqui está sendo demonstrado de uma maneira geral. Então, por exemplo, tá? Nós conhecemos a pressão e a fração molar na fase líquida do benzeno. Normalmente, esses gráficos é colocado a fração molar do componente mais volátil, certo? Como o benzeno tem temperatura de ebulição menor de 80 graus, enquanto que o tolueno tem temperatura de ebulição de 110, então, está demonstrado aqui a fração molar do benzeno. Se é conhecida a fração molar do tolueno, por diferença, nós determinamos a fração molar do benzeno. Isso não é o problema. Então, por exemplo, nós conhecemos a fração molar na fase líquida do benzeno, tá? De 0,6 para uma dada pressão, tá? Então, as outras propriedades, temperatura e fração molar na fase vapor, podem ser determinadas pela lei de Raoult, no caso aqui que nós estamos adotando esta equação, tá? Bom, então nós conseguimos ler em que temperatura isso ocorre, certo? Aproximadamente 90 graus Celsius. E também nós podemos ver a composição na fase vapor correspondente. Então, aqui nós temos 0,6 de fase líquida. Para ler a composição na fase vapor, simplesmente nós traçamos uma reta e nós temos que a composição de aproximadamente benzeno na fase vapor é em torno de 0,8, tá? Bom,
Aí eu começo a pensar, se eu quiser, por exemplo, obter mais benzeno puro na fase líquida, por exemplo, tá? Então, eu poderia pensar assim, bom, se eu quiser mais benzeno na fase líquida, eu vou ter que diminuir a quantidade dele na fase vapor, certo? Mas isso não ocorre, isso só ocorre quando nós temos a substância pura. Quando nós temos mistura, a fração molar de benzeno na fase líquida mais a fração molar de benzeno na fase vapor, ela não é igual a 1, ela é diferente de 1. Então, se eu quiser aumentar a quantidade de benzeno, por exemplo, na fase líquida, se eu quiser vender um benzeno mais puro, eu vou acabar que vou também aumentar a sua quantidade na fase vapor, certo? Então, por exemplo, se eu quero agora 0,7 de benzeno, não quero mais 0,6, tá? Então, eu quero 0,7. Eu vou ter uma quantidade de benzeno maior na fase vapor do que eu teria se eu tivesse menos na fase líquida. Então, a lei de Raoult, ela diz o seguinte, se eu aumento a quantidade do componente mais volátil na fase líquida, eu também vou aumentar a sua quantidade na fase vapor. A equação mostra isso, e além da equação mostrar isso ocorre na natureza. Por quê? Porque nós temos uma redução da energia livre de Gibbs, por isso que ocorre, tá? Bom, então, nós já sabemos que não existe apenas uma condição de saturação como existe para a substância pura. Nós vamos entrar agora nas definições de ponto de bolha e ponto de orvalho. Isso significa que nós temos uma condição de saturação para a primeira bolha que aparece na mistura líquida, que nós chamamos de ponto de bolha, e nós temos também uma condição de saturação que ocorre a primeira gota na mistura vapor, certo? Então, aqui nós temos o mesmo gráfico anterior, tá? Como pressão constante e temperatura variável, certo? Aqui os extremos do gráfico. Então, por exemplo, tá? O ponto B, tá? Seria a composição da fase líquida do benzeno no ponto de bolha a uma dada temperatura, certo? Em torno de 92 graus, entre 90 e 95, tá? Só para nós fazermos a análise qualitativa. Bom, se nós traçamos uma reta, nós temos o B', tá? Que ele vai continuar sendo a composição do benzeno no ponto de bolha, só que a composição na fase vapor. Então, o conceito de ponto de bolha, tá? Embora ele seja a primeira bolha que aparece na fase líquida, nós temos sempre a composição correspondente na fase vapor do ponto de bolha, certo? Bom, se nós agora aumentarmos a temperatura, por exemplo, tá? Se nós aumentarmos a temperatura, nós, por consequência, vamos reduzir a quantidade de benzeno na mistura na fase líquida. Então, nós temos aqui no ponto O, que nós chamamos composição da fase líquida do benzeno, no ponto de orvalho, certo? E aí, nós temos também a composição correspondente da fase vapor, agora do benzeno, no ponto de orvalho. Ou pode ser o contrário, nós podemos conhecer a fase vapor e aí nós determinamos a composição na fase líquida correspondente. Aqui nós temos o comportamento qualitativo ainda da mistura benzeno e tolueno, só que agora para uma temperatura constante de 75 graus Celsius, tá? Dentro do envelope, assim como para a pressão constante, nós temos o equilíbrio líquido e vapor. A diferença é que para uma temperatura constante e pressão variável, o gráfico do líquido vai estar acima, o gráfico Px, e o gráfico do vapor vai estar abaixo, o gráfico Py, tá? Os extremos será
a pressão de saturação mais alta do componente mais volátil, pressão de saturação do benzeno, para esta dada temperatura, 650 milímetros de mercúrio, e a pressão de saturação do tolueno em torno de 250 milímetros de mercúrio. Mais para frente, nós vamos estudar como pode ser calculada essas pressões de saturação, tá? Bom, então, por exemplo, aqui nós conhecemos a temperatura e a fração molar, por exemplo, do benzeno na fase vapor, tá? Então, nós teríamos a pressão de operação correspondente, tá? Para uma fração de 0,4, por exemplo, na fase vapor, YB, a pressão de operação, ela seria em torno de 325, tá? Se nós quiséssemos obter mais benzeno, por exemplo, na fase vapor, nós teríamos, por consequência, também um aumento de pressão, certo? Para essa dada temperatura, e também um aumento na fase líquida do benzeno, certo? Porque está regido pela lei de Raoult. Agora, nós vamos fazer a analogia com o que nós conhecemos de conceito de líquido subresfriado ou líquido comprimido e de vapor superaquecido, só que para uma mistura, certo? Bom, então, por exemplo, tá? Há uma dada P, tá? Se nós temos uma fração molar conhecida na fase vapor, por exemplo, de benzeno, nós determinamos a sua respectiva fração na fase líquida, certo? Calculando por Raoult, aqui seria uma reta, e a temperatura que isto ocorre, tá? Bom, se para essa, por exemplo, dada fração molar de benzeno na fase vapor a 760 milímetros de mercúrio, se para essa dada composição, por exemplo, de 0,6 YB, tá? Nós aumentamos a temperatura, tá? Fixando essa fração. Então, nós vamos entrar neste ponto aqui, tá? Acima da curva. Então, nós temos que, dada P, quando T é maior que Tsat, lembrando que a temperatura de saturação agora para nós, ela será da mistura. Então, dada P, quando eu aumento a temperatura para uma dada composição, eu estou no estado de vapor superaquecido. Dada P, T maior que Tsat, então se eu estou acima da curva de saturação, eu estou numa mistura de vapor superaquecido, tá? Ou, se eu estou abaixo da temperatura de saturação, abaixo da linha azul, eu estou em uma mistura de líquido subresfriado, certo? Agora, para temperatura constante, certo? Então, por exemplo, se eu estou com uma composição fixa aqui de benzeno na fase líquida, tá? Se eu aumentar a pressão, tá? Significa que eu estou no estado de líquido subresfriado. Dada T, P maior que Psat, líquido subresfriado. Ou, para uma dada composição de benzeno, tá? Na fase vapor, ou seja, qualquer ponto nesta curva aqui, se eu fixar a fração molar de benzeno na fase vapor, por exemplo, em 0,4, e diminuir a pressão, dada T de 75, diminuo a pressão, significa que P é menor que Psat, então eu estou no estado de vapor superaquecido. Então, nós vamos iniciar determinando na letra A as curvas P, X,
que é pressão, composição na fase líquida, e PY, que é pressão, composição na fase vapor, para uma temperatura constante de 75 graus Celsius. Então, a primeira etapa, nós utilizamos a lei de Raoult como é recomendado no enunciado. YI vezes P igual a XI vezes P SAT. Colocando o somatório na equação de Raoult, nós ficamos que somatório de YI igual a 1. Então, nós colocamos 1 vezes P, que é igual ao somatório de XI vezes P SAT. Como nós temos um sistema binário, o nosso somatório de XI vezes P SAT torna-se X1 vezes P1 SAT mais X2 vezes P2 SAT. Lembrando que X2 é 1 menos X1. E, finalmente, nós ficamos com a equação P é igual a P2 SAT mais P1 SAT menos P2 SAT vezes o X1. Bom, como nós temos a temperatura constante, então o nosso P1 SAT e o nosso P2 SAT, ele terá apenas um valor. A nossa equação de Antoine, que é determinada no exercício, nós temos que é ln de P1 SAT em quilopascal igual a 14,2724 menos 2.945,47 divididos pela temperatura em graus Celsius mais 224. E o ln de P2 SAT em quilopascal também é igual a 14,2043 menos 2.972,64 divididos pela temperatura mais 209. Olhando para os parâmetros de Antoine, nós entendemos por que é recomendável utilizar a lei de Raoult e não a lei de Raoult modificada, visto que essas duas substâncias são muito semelhantes. Além de sua fórmula estrutural ser semelhante, nós temos que os parâmetros de Antoine são semelhantes. O parâmetro de Antoine A, semelhante. Os parâmetros de Antoine B são valores próximos. Então, isso também é mais um indício que nós podemos utilizar a lei de Raoult para determinar esses equilíbrios líquido-vapor. Continuando, então, como segunda etapa, o cálculo de P1 SAT e P2 SAT. Só substituindo nessas duas equações a temperatura de 75 graus Celsius, tá? Nota que aqui é o ln. Em algumas referências pode ser também o log, tá? Cuidar esse detalhe. Então, nós chegamos que P1 SAT é igual a 83,21 kPa e o P2 SAT é 41,98 kPa, tá? Normalmente, a substância 1 é a substância mais volátil, ou seja, que tem menor temperatura de ebulição e maior pressão de saturação. Tá? Bom, então nós vamos substituir os valores das pressões de saturação nesta equação em rosa e nós podemos notar que a única variável aqui é a fração. Significa, então, que para cada fração na fase líquida, nós vamos ter uma pressão correspondente. Então, é isso que vai ser feito para a construção do gráfico, tá? Cálculo da pressão para o X1, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 0,1. Tá? O X1 ele varia entre 0 e 1. E esses intervalos, eles podem ser maiores ou menores, dependendo da precisão que nós queremos. Tá? Então, por exemplo, tá? Nós escolhemos um X1 igual a 0,6. Substituindo, então, nesta equação em rosa, X1 igual a 0,6, e com as nossas pressões de saturações já calculadas, nós ficamos que a pressão é igual a 41,98 mais 83,21 menos 41,98 vezes 0,6. Então, para a fração na fase líquida do componente 1 igual a 0,6, nós temos que a pressão de operação correspondente é 66,72 kPa. O passo 4 será o cálculo da fração
na fase vapor correspondente do componente 1, tanto a fração na fase líquida como a pressão. Então, o Y1 correspondente será utilizando a lei de Raoult. Y1 é igual a x1 P1 sat divididos por P. Então, nós ficamos que o Y1 é igual a 0,6 vezes 83,21 divididos por 66,72. Encontramos, então, o Y1 correspondente de 0,74,83. Como era de se esperar, a fração na fase vapor ela é maior que a fração na fase líquida. Bom, desta forma, nós vamos repetir os cálculos da etapa 3 e 4, porque a pressão de saturação não será alterada, para as demais frações na fase líquida, x1 igual a 0, 0,2, 0,4, 0,8 e 1. E também calcular o Y1 correspondente. Então, primeiro nós vamos montar uma tabela para depois ser colocado o gráfico. Essa tabela, então, mostra que quando o componente 1 é puro, nós temos a pressão de saturação dele, 83,21 para x1 igual a 1 e y1 igual a 1. E quando o componente 2 é puro, ou seja, quando x1 é 0 e y1 é 0, nós temos que a pressão de operação é igual à pressão de saturação do componente 2. Na letra B, nós vamos construir os gráficos TXI, ou seja, temperatura e fração molar na fase líquida, e TYI, temperatura e fração molar na fase vapor, para uma pressão constante de 70 kPa. Primeiramente, na equação de Antoine, nós vamos substituir o PIsat por P e o T por TIsat. Então, nós ficamos com ln de P igual a AI menos BI, TIsat mais CI, onde o AI, BI e CI é o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2, correspondentes para as duas substâncias. Bom, o objetivo é isolar o TIsat. Então, nós vamos tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, e nós ficamos com ln de P igual a AI, TIsat mais CI, menos o BI, divididos por TIsat mais CI. Passando o TIsat mais CI para o numerador e colocando o termo AI, TIsat mais CI para o lado esquerdo da equação, nós ficamos com ln de P, TIsat mais CI, menos AI, TIsat mais CI igual a menos BI. Bom, como o termo TIsat mais CI é comum, então nós ficamos com AI menos ln de P vezes TIsat mais CI igual a BI. E também trocamos o sinal. Bom, agora nós vamos fazer a distributiva, então ficamos com AI vezes TIsat mais AI vezes CI, menos ln de P vezes TIsat, menos ln de P vezes CI, igual a BI. Bom, agora nós vamos isolar o CI e o TIsat. Então, nós ficamos com CI vezes AI menos ln de P, mais o TIsat vezes A menos ln de P igual a BI. Então, o nosso TIsat torna-se igual a BI divididos por AI menos ln de P menos o CI. Bom, então, substituindo nesta equação agora o P por 70 kPa e os parâmetros de Antoine correspondentes B, C e A, nós ficamos com T1sat igual a 69,84 graus Celsius e T2sat igual a 89,58 graus Celsius. O que isso significa? Que essas duas temperaturas, 69,84 e 89,58, elas são os limites dos nossos gráficos. Então, nós vamos escolher uma temperatura entre esses valores para mostrar um exemplo de um ponto. Por exemplo, então, escolhemos 78 graus Celsius. Tá? Está entre esses valores.
A etapa 2 será substituir essa temperatura escolhida na equação de Antoine original. Nós encontramos, então, um P1SAT de 91,76 kPa e um P2SAT de 46,84 kPa para a temperatura de 78 graus Celsius. Dessa forma, nós podemos isolar o X1 na equação utilizada no item A, tá? E nós ficamos com X1 igual a P menos P2SAT divididos por P1SAT menos P2SAT. Substituindo, então, as pressões de saturação correspondente a 78 graus Celsius e a pressão, que é uma constante, 70 kPa, nós encontramos um X1 correspondente a 0,5156. E um Y1, substituindo na equação de Raoult, de 0,6759. Então, para cada temperatura correspondente entre os valores das temperaturas de saturação determinada, nós teremos um X1 correspondente e um Y1 correspondente. Tá? Então, para a construção, primeiramente da tabela e após do gráfico, nós vamos repetir a etapa 2 para as temperaturas entre esses valores. Então, nós podemos ver que o aumento de temperatura, ele reduz a fração molar na fase líquida do componente mais volátil e também reduz a fração molar na fase vapor do componente mais volátil. A temperatura de operação, ela se iguala à temperatura de saturação do componente 1 quando o componente 1 está puro e a temperatura de saturação se iguala à temperatura de operação quando o componente 2 é puro. Bom, então a letra C, nós temos que escrever a equação para o ponto de bolha. Por que para o ponto de bolha? Porque nós conhecemos a fração molar na fase líquida, X1 igual a 0,6 e a pressão 70 kPa. Então, como nós conhecemos a composição na fase líquida, nós vamos escrever a equação na forma da primeira bolha que vai aparecer para a dada fração e pressão. Bom, então, nós dizemos que o somatório de YI é igual a 1, então a pressão vai ser igual ao somatório de XI, P e SAT. Para um sistema binário, nós temos que será igual a X1, P1 SAT, mais 1 menos X1, que equivale a X2, P2 SAT. Bom, então, nós conhecemos a pressão de operação, 70 kPa, X1 igual a 0,6, e abrindo a pressão de saturação com a equação de Antoine, nós temos que P1 SAT é igual a ESP, de 14,2724 menos 2.945,47 divididos pela temperatura mais 224. E a parcela da substância 2 é mais 0,4, que é 1 menos X1, e também a equação da pressão de saturação, que é o ESP de 14,2043 menos 2.972,64 divididos pela temperatura mais 209. Como a gente pode observar aqui, então, a única incógnita é a temperatura. E ela está dentro do exponencial. Então, nós não conseguimos resolver simplesmente com uma equação, solução analítica. Nós precisamos, então, de um método para resolvê-la. Então, eu vou mostrar como é que ela é calculada utilizando o Excel. Então, o nosso chute inicial para a resolução dessa equação, ela será simplesmente uma média ponderada das temperaturas para essa dada composição. Então, nós temos que T é igual a X1, T1 SAT, mais 1 menos X1, T2 SAT. Lembrando que T1 SAT e T2 SAT é a temperatura de saturação calculada na letra B para a dada pressão para os respectivos componentes puros, 1 e 2. Bom, então, esse chute inicial é 0,6 vezes 69,84 mais 0,4 vezes 89,58, gerando, então, uma temperatura de 77,74 graus Celsius. Então, calculando a pressão de operação para essa temperatura, como chute inicial de 77,74,
nós encontramos 73,16 kPa, que é diferente da pressão de operação fornecida, dada. Então, nós vamos no Excel em Dados, Testes de hipóteses, Atingir meta. No Atingir metas, nós preenchemos Definir célula. A B74 é a célula onde está a equação da pressão, para o valor de 70, que é o valor da pressão conhecida, fornecida, 70 kPa, alternando célula, alternando a B73, que é a célula onde está o chute inicial. Lembrando que o chute inicial ele deve ser digitado e não linkado. Então, com esse chute inicial da temperatura de 77,74, nós encontramos uma pressão calculada, substituindo nesta equação aqui e deixando só como incógnita a pressão de 73,16 kPa. Isso quer dizer que ela é diferente da pressão conhecida, da pressão dada. E também que a nossa temperatura inicial, nosso chute inicial, ele está errado. Então, nós precisamos do método numérico para calcular a temperatura correta. Calculando, então, pelo Excel, como já foi demonstrado, nós encontramos a temperatura de 76,42 graus Celsius. Com a temperatura correta, então, já podemos calcular o P1SAT e o P2SAT pelas equações de Antoine. Então, o P1SAT para a temperatura de 76,42 vale 87,18 kPa e o P2SAT 44,23 kPa. Bom, após então calcular as pressões de saturação com a temperatura correta, nós podemos calcular já a fração molar de vapor correspondente a esta fração de molar líquida e a pressão de operação e a temperatura correta. Então, a fração molar do vapor é calculada com a equação de Raoult. Y1 é igual a x1 P1SAT dividido por P. Então, gerando uma fração de vapor de 0,747. Como já era previsto, a fração molar de vapor correspondente à fração líquida, ela é maior. 0,74 é maior que 0,6 para uma dada pressão. Letra D, então, nós temos que escrever a equação para o ponto de orvalho. Por quê? Porque é conhecido a fração molar na fase vapor, Y1 igual a 0,6, e conhecemos também a pressão. Bom, quando nós escrevemos a equação de Raoult com os somatórios, nós vemos que, para o ponto de orvalho, o somatório de xi é igual a 1. Nosso somatório, ele tem uma multiplicação dentro. Então, para facilitar, nós vamos utilizar o conceito de que x1 mais x2 é igual a 1 e vamos substituir aqui. x1 é y1 vezes p dividido por p1SAT e x2 é y2 vezes p dividido por p2SAT. Bom, podemos colocar em evidência a pressão e, além disso, podemos escrever que P, então, é igual a 1 dividido por Y1 dividido por P1SAT mais Y2 dividido por P2SAT. De uma forma generalizada, então, a pressão para o ponto de orvalho torna-se igual a 1 dividido pelo somatório de YI dividido por P e SAT. Então, quando nós substituímos esses valores de 70, que é a pressão de operação, kilopascal, 1 divididos por 0,6, que é o Y1, ESP, de 14,2724, menos 2.945,47, divididos pela temperatura, que é incógnita, mais 224, mais o Y2, que é 0,4, ESP de 14,2043, menos 2.972,64, divididos pela temperatura, mais 209. Novamente, a incógnita é a temperatura e ela está dentro de um exponencial. Ou seja, essa equação é uma equação que ela não tem solução analítica. Então, como chute inicial, nós vamos fazer a média ponderada da temperatura, a partir das temperaturas de saturação, como feito na letra C. Então, a temperatura vai ser igual a Y1 T1SAT mais Y2 T2SAT. Lembrando, então, que as temperaturas de saturação do componente puro
foram as calculadas para a pressão de 70 kPa. Então, a temperatura calculada como chute inicial é 77,74. Quando nós substituímos, então, a temperatura de 77,74 nesta equação, nós calculamos a pressão de 65,73 kPa. Isso significa que esta pressão calculada ela é diferente da pressão fornecida, de 70 kPa. Além disso, isso quer dizer que a nossa temperatura inicial ela não está com o chute adequado. Então, agora nós vamos para o Excel para calcular a temperatura. Novamente, nós vamos para Dados, Teste de hipóteses, Atingir metas. Definir célula onde está a célula da pressão calculada de 65,73 kPa para o valor de 70 kPa, alternando a célula de temperatura com o chute inicial. Então, Atingir metas calcula a temperatura correta de 79,58 graus Celsius. Então, a partir da temperatura determinada pelo Atingir metas, nós podemos calcular a pressão de saturação do componente 1 da cetonitrila a 79,58 graus Celsius e a pressão de saturação do nitrometano também nessa mesma temperatura. Após isso, é possível determinar a fração na fase líquida do componente 1 da cetonitrila pela equação de Raoult. X1 é igual a Y1 vezes P divididos pelo P1SAT, gerando então um X1 de 0,4351 e o X2 é 1 menos o X1 de 0,5649. Este gráfico mostra o equilíbrio líquido-vapor da cetonitrila e do nitrometano a 70 kPa, calculado a partir da lei de Raoult. O ponto C é o ponto de bolha, onde é conhecida a fração na fase líquida, X1 igual a 0,6. O ponto C' é a fração na fase vapor correspondente à fase líquida no ponto de bolha também. Com o aquecimento, nós temos o ponto de orvalho, o ponto D, onde Y1 equivale a 0,6. E o ponto D' é a fração líquida correspondente ao ponto de orvalho também. Esse gráfico, então, ele confirma o uso da lei de Raoult para a resolução do exercício e não a lei de Raoult modificada. Por quê? A lei de Raoult modificada, ela leva em consideração o gama, que é o coeficiente de atividade, e ele é função da temperatura e da composição. Neste caso, como a cetonitrila e o nitrometano têm semelhanças na sua estrutura e também nos seus parâmetros de Antoine, isso pode ser notado pelo gama. O gama da cetonitrila em vermelho ele varia de 0,965 até 1 e do nitrometano varia de 0,955 até 1 em toda a faixa de composição para uma temperatura constante de 348 Kelvin, que equivale a 75 graus Celsius, que é a temperatura do exercício. Ele foi calculado pelo modelo de G de excesso Unifac modificado. Essa curva, então, mostra o G de excesso nessa temperatura constante do paracetonitrila e nitrometano a 348 Kelvin em toda a faixa de composição. E ele é determinado pela equação com relação ao coeficiente de atividade. Nota-se que ele tem o seu valor máximo na composição equimolar de menos 30 joules por mol.